Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 5 a 10. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Continuando o estudo do capítulo 4 de Tiago, nós vemos aqui no versículo 5, onde Tiago diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Aqui está perguntando, Tiago, é uma pergunta, né? Se é com ciúme que o Espírito Santo, Deus fez habitar em nós, é por ciúme? Na verdade não, é por amor. Nós temos que entender a soberania de Deus, meus irmãos. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6 diz: não adorará nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nós sabemos, meus irmãos, e cremos que Deus é só um, é o único Deus, o Deus vivo. E Ele não aceita que nós adoremos a outros deuses. Então não se trata de ciúme, mas se trata de soberania. E aqui nesse trecho aqui de Êxodo, mostra quão maravilhoso é nós seguirmos próximos de Deus. Pois se nós seguirmos pelo caminho dele, nós seremos abençoados. Porém, se seguirmos contra os caminhos dele, nós seremos amaldiçoados. Lembrando, inclusive, da promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis 12. Todos que te abençoarem, eu abençoarei. Todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Porém, meus irmãos, não esqueçamos da parte principal. Deus fala para Abraão: sê tua bênção. Que Abraão seja a bênção para os outros. E o resto, deixa na minha mão que eu resolvo. Mais ou menos assim. Versículo 6. Tiago continua: antes ele dá maior graça pelo que diz. Aqui Tiago falando do que, como Deus enxerga, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais uma vez, meus irmãos, estamos tratando da soberania de Deus. É tudo pela vontade de Deus, não depende de nós. Enquanto nós não entendermos que tudo depende de Deus, nós não vamos prosperar. E prosperar também não significa simplesmente ganhar dinheiro. Vou fazer uma referência a esse trecho aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui é uma reafirmação do que Tiago disse, onde que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui já é Pedro falando sobre o mesmo tema. Eu trouxe um significado bíblico aqui para humilhai-vos. Humilhai-vos, meus irmãos, significa reconhecer a própria pequenez e a dependência de Deus.
Quando nós falamos que nós vamos vencer, se Deus quiser, nós estamos reconhecendo que não depende de nós, mas sim de Deus. Isso é o humilhar-vos. Muitas pessoas têm uma resistência muito grande com isso, pois pensam que Deus quer que nós sejamos o tempo inteiro rastejando pelo chão, e não é isso. Não é isso que é humilhar-vos. Humilhar-vos é reconhecermos que nós temos um Deus soberano e que nós confiamos nele e que colocamos as nossas vidas em suas mãos. Aqui no versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, nós temos que aceitar a vontade de Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, não existe espaço vazio no nosso coração. Ou ele é preenchido por Deus, ou ele é preenchido pelo pecado. Quanto mais pecamos, mais nos aproximamos do diabo. E quanto menos pecamos, mais lutamos pela santificação, mais nos aproximamos de Deus. Porém, meus irmãos, nós nunca vamos vencer o pecado sozinhos. Se nós fôssemos capazes de vencer o pecado, não teria sentido Jesus ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados. Então nós dependemos do amor e da graça de Deus. No versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Vou citar aqui uma outra referência a Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está dizendo que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos chegar-nos a Ele. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais protegidos estaremos, mais próximos do seu amor estaremos, mais próximos das suas bênçãos estaremos. E bênçãos não se trata necessariamente de dinheiro. Eu vou pregar isso aqui todos os dias. Purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos é um contexto diferente de algumas passagens no Antigo Testamento que dizia que para poder comer você tinha que lavar bem a mão, porque senão a mão era impura. Não se trata disso. Se trata de mudar as suas atitudes. É como a gente fala assim, eu tô com as mãos limpas, eu não fiz nada desonesto, eu não aceitei suborno, eu não participei de corrupção, então eu tô com as minhas mãos limpas. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqueles que duvidam, eles não estão realmente convertidos. Eles ainda precisam contar com a verdadeira conversão que vem através do Espírito Santo. Nós não podemos duvidar de Deus, do agir de Deus, da soberania de Deus. Não tem como você andar mais ou menos no caminho de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. O mais ou menos significa que você é do mundo. Não quer dizer que quem é de Deus não caia, não tenha dificuldades, não tropece. Mas é aquela pessoa que tropeça, que erra, que peca, reconhece o seu pecado, se arrepende, pede perdão a Deus, fortalece a sua fé e continua na caminhada lutando. Esse é o nosso papel como cristãos. É isso que Deus espera de nós. No versículo 9, afligi-vos, levantai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui no Sermão do Monte, uma referência, Em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, Deus não quer que nós vivemos em aflição, chorando, se lamentando. Deus não quer que o nosso riso se torne pranto, nem que a nossa alegria se torne tristeza. Aqui Tiago está dizendo que nós, que estamos vivendo debaixo da lei de Deus e não do mundo, nós vamos olhar para o mundo e vamos ver coisas ruins acontecendo, pessoas se perdendo, corrupção, mentira, adultério, enfim. E isso vai machucar a nossa alma, pois somos cristãos. É não aceitar as coisas que acontecem no mundo, é não se conformar. É nesse sentido que ele diz para nos afligirmos, lamentarmos e chorar. E aqui Jesus falou, onde está relatado no Evangelho de Mateus, que bem-aventurados são os que choram. Ou seja, os que não se conformam, que estão chorando, que estão machucados.
porque serão consolados, pois Deus está vendo, pois Jesus está vendo, e eles serão consolados. Talvez não aqui na terra, meus irmãos, mas nós cremos na vida eterna. É essa salvação que nós estamos buscando. No finalzinho desse trecho que nós estamos estudando, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mais uma vez, humilhai-vos, meus irmãos, significa reconhecermos a sabedoria, a grandeza e a nossa dependência de Deus. Aqui em Lucas, como referência, Lucas 14:11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.